Bom, pessoal, a gente parou bem aqui, né? Então, a gente precisa ver agora, né? A gente precisa ver agora, pessoal, como essa membrana aqui, né? Como que essa parede entre o alvéolo e o capilar, essa membrana alvéolo capilar, ela afeta a nossa difusão de gases, tá? Então, a gente percebe que a gente tem uma barreira, né? Então, o oxigênio, para ele poder chegar no capilar, ele precisa atravessar o alvéolo, ele precisa atravessar essa membrana fundida e ele precisa atravessar também a parede do capilar para poder chegar dentro do capilar de fato, né? E aqui, ó, o eritrócito, no caso, a hemoglobina, né? Isso aqui é a hemoglobina. Então, ele precisa atravessar essa barreirona aqui para poder chegar no capilar, bem como o CO2 ele também precisa atravessar, só que no sentido inverso, né, pessoal? Então, essa membrana alvéolo capilar aqui, ela tem um papel importante aí na forma como a gente difunde o gás através do pulmão, né? E aí a gente precisa entender que a taxa de difusão de um determinado gás ela é impactada por algumas variáveis. A primeira variável que impacta na taxa de difusão é a área de superfície de troca. Ana, mas o que é a área de superfície de troca? Se você tem pouco alvéolo, você tem pouca área de superfície de troca, tá? Por quê? Porque é o alvéolo que faz troca, né? Então lembra lá na situação do pneumotórax, a cavidade torácica ela tá cheia de ar, mas aquele ar ele não troca gás, né? Porque quem faz troca gasosa para dentro do seu sistema é o alvéolo. Então se você tem pouco alvéolo, você diminui sua superfície de troca. Outra situação que mexe aqui na taxa de difusão é o gradiente de concentração de um determinado oxigênio, ou gás, né? De um determinado gás, né? Se você tem pouco gás, né, disponível aí para fazer um gradiente de pressão diferente, né, entre o alvéolo e a pressão atmosférica, né, isso acaba impactando na sua taxa de difusão. Se você tem pouco oxigênio disponível, como é que você vai botar oxigênio para dentro, né? Então, o gradiente de concentração do gás ele também afeta a taxa de difusão. Além disso, a permeabilidade da barreira. Lembra, pessoal, aquela paredezona que o oxigênio precisa atravessar? A parede do alvéolo, a membrana basal do alvéolo e do capilar fundida e a parede do alvéolo, né? Essa membrana ela tem que ser permeável ao oxigênio, né? Então é algo aí que também afeta a taxa de difusão. E uma outra variável que mexe com a taxa de difusão é a distância que o oxigênio e o CO2 precisam atravessar. Então, se o espaço dessa membrana, dessa barreira aí que eu acabei de falar, ela tiver aumentado, isso vai dificultar a taxa de difusão. Então, esses são fatores, pessoal, que mexem com a taxa de difusão do gás no nosso corpo. Então, aqui a gente vai ver situações nesses próximos slides que mexem com essas variáveis aqui e que mexem com a taxa de difusão, tá? Primeiro, aqui a gente consegue ver um alvéolo normal, então um alvéolinho bonitinho, com PO2 normal também no capilar, e um alvéolo com uma barreirazinha tranquila, né? Agora, se a gente pegar a primeira situação aqui, que no caso é o enfisema pulmonar, né? O enfisema pulmonar ele é uma doença degenerativa causada pelo tabagismo, tá? Então a maioria dos tabagistas eles são enfisematosos, né? Por causa aí da fumaça do cigarro, né, isso acaba lesionando a parede dos alvéolos. Né? A destruição dos alvéolos reduz a área de superfície de troca gasosa, porque é como se eu lesionasse esse alvéolo e aí aqui nascesse em um outro tecido que não um tecido alveolar, ou seja, ele perdeu a área de troca gasosa, tá? Além disso, esse pulmão aqui do tabagista, ele acaba se tornando um pulmão complacente, um pulmão deformado, né? Então é isso que a gente vê aqui, ó. O resultado é alta complacência e baixa retração elástica do pulmão, né? Então a gente tem alvéolos maiores, menos alvéolos, porque são alvéolos destruídos, e menos área de superfície de troca gasosa. Então, aqui o enfisema pulmonar, aqui nas variáveis que mexem na difusão, né? A difusão do gás em pacientes enfisematosos, ela é reduzida por causa da redução na área de superfície de troca, né? Então, isso aqui é a primeira situação patológica que a gente tem, mexendo aí na área de superfície de troca, né? Então, são patologias, né? Doenças
que causam hipóxia. A outra doença que a gente tem são doenças pulmonares fibróticas, tá? Nessas doenças pulmonares fibróticas, a gente tem um aumento, a redução da permeabilidade da barreira. Então, esse alvéolo aqui, ó, você percebe que ele é bem mais grosso do que esse, né? Então, a membrana alveolar, ela é muito espessa, e isso dificulta a troca gasosa, tá? E também o aumento aí da elastância pulmonar, ele acaba, ou seja, a perda da complacência, né? Ela pode acabar reduzindo aí a capacidade desse pulmão se expandir, e ele acaba entrando pouco ar, né? Então, é uma doença que acaba mexendo aí na permeabilidade da membrana e reduz a difusão, né? Então, a difusão dos gases através do tecido cicatricial, porque aqui em doenças fibróticas a gente tem tecido cicatricial. Então, pega uma cicatriz sua aí, e isso é o tecido que está no alvéolo. Percebe que é mais difícil do oxigênio e do CO2 se difundirem numa barreira dessa, né? Então, a permeabilidade da membrana ela fica reduzida e a difusão de gases, consequentemente, cai também, tá? Outra situação onde eu tenho aí redução na difusão é o edema pulmonar. Tá? Então, no edema pulmonar, eu tenho um aumento da quantidade de líquido entre o alvéolo e o capilar. Tá? Com isso, a distância entre o alvéolo e o capilar, elas aumentam. Lembra, pessoal, que lá na anatomia a gente viu que tinha vasos linfáticos que faziam a drenagem desse líquido? Pois é, se esses vasos eles falharem ou se eles estiverem sobrecarregados, a gente vai ter o acúmulo de líquido aqui nessa região e a dificuldade do oxigênio e do CO2 de difundirem. Então, o líquido no espaço intersticial, que é esse espaço entre o alvéolo e o capilar, aumenta a distância de difusão. Então, aqui, ó, a distância ela aumentou. Se a distância aumenta, a difusão ela cai, né? E aí, consequentemente, você vai ter mais dificuldade de botar oxigênio para dentro e CO2 para fora, tá? Inclusive, na fisioterapia, é uma das complicações aí que a gente lida bastante na emergência, né? Além disso, a gente tem a última condição, que no caso aqui é a asma, né? Então, a asma, ela causa constrição dos bronquíolos. Se ela fecha os bronquíolos e o alvéolo está aqui para ser trocado, o alvéolo está íntegro. A distância entre o alvéolo e o capilar também está tranquila. Só que não tem ar chegando nesse alvéolo. Se não chega ar nesse alvéolo, o gradiente de concentração do oxigênio também cai. Se cai a quantidade de oxigênio no alvéolo, a taxa de difusão do oxigênio consequentemente vai cair. E a asma, pessoal, é uma condição inflamatória que ela é associada a alergias, caracterizada pela broncoconstrição e edema das vias aéreas. Né? A gente também tem gente que tem a asma desencadeada por exercício. Né? Então, assim, você faz exercício, a crise asmática vem. Né? E por conta disso, o oxigênio ele não entra no alvéolo e você acaba reduzindo a taxa de difusão. E nessa situação aqui, eu preciso usar a bombinha que vai atuar nas fibras elásticas que ficam aqui nesse alvéolo, tá, pessoal? Além disso, a gente tem essa seguinte situação aqui, pessoal. O nosso corpo ele é extremamente inteligente, do ponto de vista que a gente tem a distribuição de sangue entre os alvéolos muito equilibrada, tá? Ou seja, a quantidade de sangue que passa no alvéolo é mais ou menos a quantidade de sangue que passa em outro alvéolo. Entretanto, se o seu vaso sanguíneo ele percebe que esse alvéolo ele está com alguma dificuldade de fazer troca gasosa, então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, a gente tem um alvéolo normal, a gente tem dois alvéolos normais, né? Então, quando a gente vem nessa segunda situação, a gente percebe que esse alvéolo aqui, ele tá com bronquíolo constrito, né? Então, provavelmente é uma situação de asma. Nessa situação aqui, a gente vai ter baixa de oxigênio e um aumento do CO2. Percebendo essa situação aqui, o vaso sanguíneo ele vai tomar uma atitude. Então, se a ventilação ela diminui em um grupo de alvéolos, e aí a gente tem um aumento da concentração de oxigênio de CO2 e de oxigênio e redução de oxigênio nesse grupo de alvéolos, o sangue ele começa a fluir por alvéolos que não tem problema, tá? Como assim? Não entendi. Então, aquela situação de redução de oxigênio e de aumento de CO2
ela é percebida pelos vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, inteligentemente, eles vão fechar para poder mandar esse fluxo sanguíneo para o alvéolo que está bom, né? Então, a diminuição da PO2 tecidual ao redor do alvéolo ruim, né, ela fecha os vasos sanguíneos desse alvéolo que está ruim e desvia esse sangue para um alvéolo que está bem, tá bom, né? Então, nosso corpo ele é extremamente inteligente. Então, aqui a gente vê justamente isso. Então, antes era um alvéolo normal, o alvéolo ficou ruim, o vaso sanguíneo percebeu, ele começou a mandar o fluxo sanguíneo para o alvéolo bom, né? Então, assim, nosso corpo é muito, muito inteligente, né, pessoal? Essa situação aqui que a gente vê. Bom, na próxima e última aula, a gente vai ver um pouco mais sobre a regulação da ventilação, tá, pessoal? E aí é a última aula, beleza? Até a próxima!